This is a time that God has ordained that we be together. E esse é um tempo que Deus ordenou para que nós estivéssemos juntos. Only He can do that. Só Ele pode fazer isso. I'm busy. Eu sou muito ocupada. I'm traveling all over the world. Eu estou viajando ao redor de todo o mundo. And here I am. E aqui eu estou. And here you are. E aqui vocês estão. You're busy. Vocês também são ocupados. But everything pauses for a moment Mas tudo se pausou por um momento so that the Lord can talk to us. para que o Senhor possa falar conosco. He wants to set us aflame Ele quer acender essa chama em nós, so that we make a difference in our world. para que nós possamos fazer a diferença nesse mundo. Do you want to become a flame? Você quer se tornar uma chama? Are you eager to go yet beyond? Você está ansioso por ir muito mais adiante? Are you willing to step up? Você está disposto a avançar? God has the plan for you. Deus tem um plano para você. Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, we are in your presence. Pai Celestial, nós estamos na sua presença. Thank you that you're here with us. Obrigado porque o Senhor está aqui conosco. You said if we gather in your name, you would be with us. E o Senhor disse que se nós nos reuníssemos em seu nome, o Senhor estaria conosco. We recognize your presence. E nós reconhecemos a sua presença. And we say, speak to us. E nós dizemos, fale conosco. You know where we are. O Senhor conhece onde estamos. You know what we need. O Senhor conhece o que precisamos. You have listened to our questions. O Senhor ouviu as nossas perguntas. You have heard our O prayers. Senhor ouviu as nossas orações. And now we sit at your feet. E agora nós estamos sentados aos seus pés. Open our hearts to Abra os receive. nossos corações para receber. May our minds be open to comprehend. Que as nossas mentes estejam abertas para compreender. And may our feet be eager to carry your good news. E que os nossos pés estejam ansiando carregar as suas boas novas. We honor you today. Nós honramos ao Senhor hoje. And we say thank you in advance. E nós desde já te agradecemos for what you will say to us. por tudo que o Senhor dirá a nós. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Praise the Lord. Glória a Deus. God bless you. You can be Deus seated. abençoe vocês. Vocês podem se sentar agora. How many of you were with us in Cuiabá? Quantos de vocês estiveram conosco em Cuiabá? Levante suas mãos, por favor. I'm glad you're here. Estou muito feliz que vocês estão aqui. And for the rest of you, we've come just for you. E para o resto de vocês, nós viemos por vocês. I need to introduce myself to you. Eu preciso me apresentar para vocês. You know my name. Vocês conhecem meu nome. You know I'm the daughter of TL and Daisy Osborne. Vocês sabem que eu sou a filha do TL e da Daisy Osborne. You may not know them. Talvez vocês não os conheçam. But they have become well known in the field of missions. Mas eles se tornaram muito conhecidos no campo de missões. They began in ministry in the early 1940s. E eles começaram no ministério em torno ali do início dos anos 1940. They were from very poor families. Eles vieram de famílias muito pobres. My father not educated. Meu pai não tinha ensino, ele não estudou. But they made a decision to follow Christ when they were only 12 years old. Mas quando ele tinha só 12 anos de idade, ele fez aquela decisão de seguir a Cristo. And when they met each other and married, E quando eles se conheceram e se casaram, they made a decision to be obedient to Jesus. eles tomaram uma decisão de ser obedientes a Jesus. Many things happened in their lives E muitas coisas aconteceram na vida that deles, caused them to be effective in the kingdom of God. que fez com que eles se tornassem efetivos no reino de Deus. But it happens that the year I was born, Mas acontece que no ano que eu nasci, that was in 1947, que foi em 1947, don't bother to do the math. não se incomode de fazer contas. I'm 76. Eu tenho 76 anos.
And so I save you that mathematical exercise. Então eu falo isso para você como exercício matemático, ok? My age is no secret. Mas minha idade não é um segredo. I tell you my age Eu digo a vocês a minha idade so that you won't think I'm 90. para que vocês não pensem que eu tenho 90. But the year I was born, Mas no ano que eu nasci, my mother and father began traveling around the world with the gospel of Jesus Christ. meu pai e minha mãe começaram naquele ano a viajar ao redor do mundo, levando o evangelho de Jesus Cristo. And we went from nation to nation. E nós fomos de nação para nação. I did not live in the United States until I was 14. E até eu ter 14 anos de idade, eu nem vivi lá nos Estados Unidos. My life has been the ministry. A minha vida tem sido o ministério. I have lived and ministered in more than 100 nations. Eu já vivi e ministrei em mais de 100 nações. And I can tell you the truth. E eu posso te dizer a verdade. People are the same all over the world. As pessoas são as mesmas ao redor de todo o mundo. They speak different languages. Eles falam línguas diferentes. They have different color skin. Elas têm cores de pele diferentes. They have different cultures. Elas têm culturas diferentes. Different religions. Religiões diferentes. Different traditions. Tradições diferentes. But they're all the same. Mas elas são todas as mesmas. Without God, they are lost. Sem Deus, todos estão perdidos. They are broken. Eles estão quebrados. They have no hope. Eles não têm esperança. They are diseased with sin Eles estão enfermos pelo pecado and with sickness. e com doenças. And they have no help. E eles não têm ajuda. But we who know Jesus Christ, Mas nós que conhecemos a Jesus Cristo, we go to where the people are. nós vamos até onde as pessoas estão. And we become Christ's hands reaching and rescuing. E nós nos tornamos as mãos de Cristo, os alcançando e os ajudando. The most wonderful experience in life is to rescue a person from the clutches of Satan. A maior e a mais maravilhosa experiência de uma vida é alcançar e resgatar alguém das garras de Satanás. And to see broken lives transformed by the grace of God. E ver vidas que estavam quebradas serem transformadas pela graça de Deus. To see people that have nothing to offer Ver pessoas que não têm nada a oferecer become wonderful. se tornarem maravilhosas, Become leaders. se tornarem líderes, Become business se tornarem people, empresários, helping their community. ajudando as comunidades deles, Fulfilling the will of God for their lives. cumprindo a vontade de Deus para a vida deles. It's a beautiful thing. Isso é uma coisa maravilhosa. My friends, never be ashamed Meus of what you are. amigos, nunca se envergonhem de quem vocês são. Never be ashamed of your testimony. Nunca se envergonhem do seu testemunho. Never be ashamed to say I am a follower of Jesus Christ. Nunca se envergonhe de dizer eu sou um seguidor de Jesus Cristo. That is our witness. Isso é o nosso testemunho. And we bring him to people. E nós trazemos Jesus para as pessoas. Amen. Amém. Now I want to take time this morning to talk to you. E eu quero tirar um tempo essa manhã para falar com você. I want to share with you what I consider fundamentals of our faith. E eu quero falar com você algumas coisas que eu considero que são fundamentos da nossa fé. And I want to present this to you in a very simple way. E eu quero apresentar essas coisas para vocês de uma forma muito simples. Oh, no, there's more I need to say. Não, tem mais que eu preciso dizer ainda. Could you see? You can only hear me Você só pode me ouvir properly de forma correta if you know me. se você me conhecer, So now certo? you know I'm from all the nations of the Então, world. agora você já sabe que eu sou uma pessoa de todas as nações do mundo. I carry a USA passport. Eu só carrego um passaporte americano, That doesn't mean anything. mas isso não significa nada. I'm not a typical woman from Eu America. não sou uma mulher típica North americana, norte-americana. I'm married to a wonderful godly man. Eu sou casada com um homem maravilhoso de Deus. Together we have 6 children. Juntos nós temos 6 filhos. So you need to know this. Então você precisa saber disso. We have 20 grandchildren. Temos 20 netos We have 22 great e grandchildren. temos 22 bisnetos. And we're expecting this next month, 23,
E estamos esperando no próximo mês o bisneto 23. And in December, Em 24. dezembro, o 24. And in July, Em 25. julho, o 25. The Bible says, E a Bíblia diz: seek first the kingdom of busque em God, primeiro lugar o reino de Deus, and all these things will be added to e you. todas as demais coisas vos serão acrescentadas. So as a woman in ministry, Então, como uma mulher no ministério, I can testify that it's not a choice between ministry or family. eu posso testemunhar para vocês claramente que não é uma escolha entre ministério e família. All things are of God. Todas as coisas são de Deus. And when we put him first, E quando nós o colocamos em primeiro lugar, he works everything out. ele organiza tudo isso. And we lack for nothing. E nós não temos falta de nada. Amen. Amém. Give the Lord praise. Deu a glória ao Senhor. Now, Agora, as I minister to you, conforme eu ministro para vocês, I want you to understand that my life of ministry has been very consistent. eu quero que vocês entendam que a minha vida ministrando tem sido muito consistente. I take vast and profound truths of Scripture, E eu tenho carregado verdades do Evangelho muito profundas e vastas. and I present them in simple, understandable ways. E eu tenho apresentado essas verdades de forma muito simples e entendíveis. And this is not to suggest that you're ignorant. E isso não é para sugerir que vocês são ignorantes. No, you're leaders. Vocês são líderes. You know the same Scripture that I Vocês know. conhecem as mesmas escrituras que eu conheço. But I'm just telling you, the way I minister Mas eu só estou falando para vocês a forma como eu ministro. breaks down truth where revelation can come to you in a new way. A forma como eu ministro despedaça, esmiuça as revelações para vocês de uma nova forma. You who were with us in Cuiabá, E vocês que estiveram conosco em Cuiabá, am I telling the truth? estou falando a verdade? Se você concorda, levante a mão. I didn't tell you anything that you don't already know, Eu não falei nada que vocês já não soubessem, but I presented in a way that you became more knowledgeable. mas eu apresentei todas as coisas a vocês de uma forma que vocês se tornaram ainda mais So conhecedores. as I minister to you, Então, conforme eu ministro a vocês, expect the Lord to speak to you. espere que o Senhor fale com você. If you take notes, Se você faz anotações, write down the scripture references. por favor, escreva as referências bíblicas And then write down what God says to e you. escreva também o que Deus falar com você. Because when you are busy in the work of the kingdom, Porque quando você está ocupado na obra, no trabalho do and Evangelho, you do Reino, pause, e você pausa, this event is 2 days. esse evento é só de 2 dias. If you pause, Se você pausar, that's precious time esse é um tempo precioso. that the Lord will speak to you. E o Senhor vai então falar com você. This is a wonderful atmosphere. E essa atmosfera é maravilhosa. Expect to hear things that you've not heard before. Espere ouvir coisas que você ainda não ouviu antes. We expect the Lord to say wonderful things that we've not heard. Nós esperamos que o Senhor fale coisas maravilhosas que nós ainda não ouvimos. To learn things He already knows. E aprender coisas que Ele já sabe. To discover yet more His plan for His church. Para que nós possamos descobrir ainda mais os planos dele para a igreja, For His people. para o povo dele And for us e individually. para nós também individualmente. Can you do that? Você consegue fazer isso? My title today E o meu título hoje is very simple. é muito simples. Muito simples. Why did Jesus come in the flesh? Por que Jesus veio em carne? We know He did. Nós sabemos que ele veio em carne, But I wonder why. mas eu fico pensando, por quê? I can come with ideas from the scripture, Eu posso vir com muitas ideias das escrituras, but I think there's a divine answer to that question. mas eu acredito que tem uma resposta divina para essa pergunta. Because God can do anything. Porque Deus pode fazer qualquer coisa. Redemption was necessary. A redenção era necessária. We needed a savior. Nós precisávamos de um Salvador. But Jesus could have come as an adult, Mas Jesus poderia ter vindo já como um adulto, couldn't He?
Não poderia? Huh? Poderia? He could have come on day 1. Ele poderia ter vindo no dia 1, On day 2, go to the cross. ou no dia 2 e ter ido para a cruz, On day 3, rise from the dead. ou no dia 3 e ter ressuscitado dos mortos, On day 4, go back to e heaven. no dia 4 ele já ter voltado para o céu. He could have done that, Ele poderia ter feito tudo isso, but he didn't. mas ele não fez assim. The God of creation wrapped himself in flesh. O Deus de toda a criação se envolveu em carne, And not just flesh, e não só em carne. he was implanted as a seed in the womb of a virgin. Ele foi implantado como uma semente dentro do útero de uma mulher. He grew in her body 9 months. Ele cresceu dentro do corpo dela durante 9 meses. And then Jesus came into this world under the pressure of the birth canal of a woman. Então imagine que Jesus veio a esse mundo através da pressão do canal de uma mulher. He arrived as a baby. Ele chegou nesse mundo como um bebê. How many of you are parents? Quantos de vocês aqui são pais? Levante a mão. You have So you have handled a newborn baby. Então vocês já seguraram o bebê recém-nascido nas mãos. They're so helpless. Eles são tão assim inofensivos. They can do nothing on their own. Eles não conseguem fazer nada sozinhos. Imagine Jesus coming into this world as a newborn. Imagine agora Jesus vindo a esse mundo como um bebezinho recém-nascido. And he is placed in the hands of sinful E ele sendo colocado nas mãos de pessoas pecadoras. He, the creator, Ele, o Criador, submits himself to the hands of sinful men and women. submetendo a si mesmo a estar nas mãos de homens e mulheres pecadores. That amazes me. Isso me maravilha. When I have a newborn, Quando eu tenho um recém-nascido, I'm not looking for the dirtiest person on the street to hand my baby. eu não pego esse bebê recém-nascido e procuro pela pessoa mais suja lá na rua para segurar o meu bebê. But that's what the God of heaven did. Mas isso é o que o Deus dos céus The fez. God that we serve. O Deus que nós servimos. He came Ele veio innocent, inocente, pure, puro. and all of his growing up life, he was submitted to the hands of his creation that were sinners. E durante todo o seu tempo de vida, crescendo nessa terra, ele estava ali submetido às mãos da sua criação que eram pecadores. He grew up like any child. E ele cresceu como qualquer criança. He became a young man. Ele se tornou um jovem, There was something different about him. mas tinha algo diferente nele. Oh, yes. Sim, havia. But he was submitted to his parents. Mas ele estava ali submetido aos seus pais. He was submitted to Judaism. Ele estava submetido ao judaísmo. He was submitted to the will of God. Ele estava submisso à vontade de Deus. He was submitted to the mission for which he was sent. E ele estava submetido à missão para a qual ele foi enviado. I'm talking about Jesus. Eu estou falando sobre Jesus. And yet he teaches us how to submit. E então, com tudo isso, ele nos ensina como nos submetermos. He teaches us that there's a greater plan. Ele nos ensina que há um plano maior And we are a part of e it. que nós somos parte desse plano. So Jesus came in flesh. Então Jesus veio em carne. He didn't come as a robot. Ele não veio como um robô. He didn't come as a hologram. Ele não veio como um holograma. He came in flesh, Ele veio em carne, just like you and me. assim como você e eu. And as he began his ministry at the age of 30, E com 30 anos, conforme ele começou o seu ministério, we're watching him. nós estávamos prestando atenção nele. And we see what we've never seen before. E então nós podemos ver o que nós nunca vimos antes. He has authority. Ele tem autoridade. And yet he doesn't have to shout. E mesmo assim ele não tinha que gritar. When he speaks to demons, they obey. Quando ele falava com os demônios, eles obedeciam. When he speaks to spirits of disease, the spirits of disease have to go. Quando ele falava com os espíritos de enfermidade, esses espíritos de doença tinham que ir embora.
He touched lepers. Ele tocou a lepra. He opened blind eyes. Ele abriu olhos cegos. It seemed that there was nothing too hard for him. Parecia que não havia nada difícil demais para ele. And when he spoke, E quando ele falou, he spoke like no one had ever spoken. ele falou como ninguém nunca havia falado antes. The scripture says E as escrituras that when they dizem heard him teach, que quando eles o ouviam ensinar, he said, "Who is this man? eles perguntavam: quem é esse homem? Isn't this the son of Joseph? Será que esse é o filho de José? Where does he get these marvelous words?" Da onde ele tirou essas palavras maravilhosas? He speaks as someone who has authority. Porque ele fala como alguém que tem autoridade. Never a man spake like this man. Nunca antes um homem falou como esse homem. And yet he was living in a sinful world. E mesmo assim ele estava vivendo neste mundo de pecado, cheio de pecado. Esse mundo He cheio was de living pecado. as a Jew Ele estava vivendo como judeu, under the rule of Rome. sob o governo de Roma. Think about it. Pense sobre isso. He was living as a minority. Ele estava vivendo como um grupo que era minoria, os judeus, embaixo do reinado de Roma. And he was living within a religious system E ele estava vivendo dentro de um sistema that religioso really had forgotten the true God. que realmente tinha esquecido o verdadeiro Deus. And that's no disrespect to the Jews. E isso não é um desrespeito aos judeus. So here he's walking 33 years. Então aqui ele está andando 33 anos. And then he goes to the cross. E aí ele vai para a cruz. We know that. Nós conhecemos isso. We know he's buried. Nós sabemos que ele foi enterrado. We know God raises him from the dead. Sabemos que Deus o ressuscitou dos We know mortos. he ascends. Sabemos que ele voltou para os céus. We know he gives the Holy Spirit. Sabemos que ele nos deu o Espírito Santo. But let's answer the question. Mas vamos responder a pergunta. Why did Jesus come in the flesh? Por que Jesus veio em carne? I submit to you there are 4 reasons. E eu posso dizer a vocês que tem 4 razões. And these 4 reasons are actually the anchoring truths of our faith. E na verdade essas 4 razões pelas quais Jesus veio em carne são o que ancora a nossa fé. That's why I tell you, I'm not telling you anything new. É por isso que eu estou te dizendo, eu não estou falando nada novo para vocês. But I want us to stop and think. Mas eu quero que nós possamos parar e pensar. We can easily, especially as leaders, we can become so full of our own thoughts. Porque nós, principalmente pastores e líderes, podemos às vezes ficar muito cheios dos nossos próprios pensamentos. Our minds can be busy. As nossas mentes podem ficar muito ocupadas. We read the scripture, we've memorized so much. Nós lemos as escrituras e às vezes nós memorizamos tanto. And it's important to know how to stop and think. E é importante saber como parar e pensar. Ask questions. Fazer perguntas. Listen for answers. Ouvir pelas respostas. And then to see, okay, what does this have to do with me? Então pensar, tudo bem, o que isso tem a ver comigo? The answers to this question concern our lives today. E a resposta a essa pergunta tem a ver com as nossas vidas hoje. That's what you're listening for. É por isso que você está ouvindo. The first reason that Jesus came in the flesh, E a primeira razão pela qual Jesus veio em carne, he came to show us God. ele veio para nos mostrar Deus. I want to read a scripture. Quero ler alguns versículos com você. Colossians chapter 2. Colossenses capítulo 2. This is a foundational scripture. Essa é uma escritura que é fundamental, é um dos fundamentos. Colossians chapter 2. Colossenses capítulo 2. As you have therefore received Christ Jesus the Lord. Ora, como recebestes a Jesus Cristo, o Senhor, versículo 6. So walk in him. Assim andai nele, Rooted nele and radicados built up in him e edificados nele and established in the faith. e estabilizados, confirmados na fé. Isn't this what you want for the people you lead? Não é isso que vocês querem para as pessoas que vocês lideram? We want them to have received Christ. Nós queremos que eles recebam a Cristo. We want them to walk in him. Nós queremos que eles andem nele. We want them to be rooted and stable.
Queremos que eles sejam enraizados e estabilizados We want them to nele. keep growing, Queremos que eles to continuem be crescendo, built up in Him, para ser edificados, para se tornar Ele. not in religious Não tradition, nas tradições religiosas, not in our image, não a nossa but to be imagem, built up in mas para Him serem edificados, para se tornarem Ele. and established in the faith. E estabilizados, firmados na fé. I love this scripture. Eu amo esse versículo. And Paul says, abound in it with thanksgiving. E Paulo disse para crescer em ações de graças. And then he gives a warning. E aí ele dá então um alerta. This is a warning that applies to today, E esse é um alerta que se aplica aos dias de hoje. just as it did to the people of Colossae. Assim como se aplicava ao povo lá, os He colossenses. says, beware Ele fala, cuidado, lest anyone cheat you que ninguém vos venha enredar, te through enganar, philosophy com or filosofia empty deceit. ou vãs sutilezas ou These are enganos. strong words. Essas são palavras muito Very fortes. strong words. São palavras muito fortes. That they would cheat you according to the tradition of men Porque eles podem te enganar com relação às tradições humanas. and not according to Christ. E não de acordo com os rudimentos de Cristo. Listen, Então ouça. for in Him, Porque nele, in Christ, em Cristo, is all the fullness of the Godhead in bodily form. está toda a plenitude de Deus, da divindade, na forma He de homem. came in bodily form. Ele veio na forma de um corpo. Look at your hands. Olhe para suas mãos. Skin, Tem pele. kind of old. Eu estou um pouquinho velha. We're skin. Nós somos pele. We're bone. Nós somos ossos. We're muscle. Nós somos músculos. We're ordinary bodies. Nós somos corpos comuns. That's what Jesus was. Isso é o que Jesus era. So He was the fullness of the Godhead in bodily form. Mas ele era a plenitude da divindade na forma de um corpo. It doesn't say He was only spirit. E não fala aqui que ele era somente He espírito. was spirit, Ele era espírito, just like you are spirit. assim como você é espírito. The real you is spirit. O real você é espírito. And you live in this physical E body. você vive nesse corpo físico. This is your temporary house. Essa é a sua casa temporária. But you are spirit. Mas você é espírito. You had a beginning, Você tem um começo, the moment you were conceived. no momento que você é concebido. But you never have an end. Mas você nunca tem um fim. What God began in you as a spirit continues. Porque o que Deus começou em você como espírito vai continuar. It's the same with every person. E é o mesmo com todas as pessoas. People will either live forever in the presence of God Todas as pessoas vão viver ou para sempre na presença de Deus, or forever away from His presence. ou para sempre longe da presença de Deus. I'm showing you this scripture to show you how important it is that we understand Jesus is physical. Eu estou te mostrando esse versículo para que nós possamos entender o quão importante é entender que Jesus veio fisicamente. In Him dwells the fullness of the Godhead bodily. Porque nele habita a plenitude da divindade na forma de um corpo. But there's more. Mas tem mais. And you are complete in Him. E você é completo nele. That's who you are. É isso que você é. You are complete. Você é completo. Because He is the head of all principality and power. Porque ele é o cabeça de todo o poder e principado. And because you are complete in Him, E porque você é completo nele, you have authority over every principality and every power. você tem autoridade sobre todo o poder e principado. That's who you are. É isso quem você é. So Jesus came in flesh Então Jesus veio em carne to show us God. para nos mostrar Deus. Why did He have to do that? Por que ele precisou fazer isso? Let's think about it. Vamos pensar sobre isso. If we look at the scripture, Se nós olharmos para as escrituras, we see that a lot of time had passed since God walked with Adam and Eve. nós podemos perceber que muito tempo se passou desde aquele momento no Jardim do Éden em que Deus andou com Adão e Eva. When Adam and Eve turned away from God, Quando Adão e Eva se viraram para longe de Deus, it was
not possible for people to walk with God anymore. Não era mais possível que as pessoas andassem com Deus. God, by His Spirit, was working within human history. Deus, através do seu Espírito, estava trabalhando no decorrer, ao redor da raça humana, da história humana. Working with imperfect people. Ele estava trabalhando com pessoas imperfeitas, But He was working. mas Ele estava operando. He was around. Ele estava ao redor. He was working. Ele estava operando. It's not the same as what Adam and Eve had. Mas não é o mesmo que Adão e Eva tinham. They talked with Him. Porque eles falavam They diretamente com walked Ele. with Him they walked with Him. Eles andaram com Ele. That wasn't the case through all of the Old Testament. Mas isso não era o caso, isso não era o que acontecia com todas as pessoas no Velho Testamento. Now, I have been among people of every religion of the world. Então assim, pense em algo, eu já estive ao redor de pessoas de todas as religiões do mundo. And I can imagine how these religions began. E eu posso até imaginar como todas essas religiões começaram. You see, with time, civilizations are developing. Porque perceba que conforme o tempo vai passando, civilizações vão se desenvolvendo. And this is a sinful world. E esse é um mundo cheio de pecado. Cultures are being developed. As culturas estão sendo desenvolvidas. And because people are spirit beings, E porque as pessoas são seres espirituais, they're yearning for a spirit relationship. eles estão ansiando por um relacionamento espiritual. They want to worship something beyond themselves. Eles querem adorar algo além de si mesmos. And so they begin to develop their own religion. Então eles começam a desenvolver suas próprias religiões. Carve their own idols. Eles começam a esculpir seus próprios ídolos. Decide what these gods want. Eles começam a decidir o que esses deuses que eles criaram querem. And over a period of time, E durante um período de tempo, humanity forgot the true God. a humanidade esqueceu o verdadeiro Deus. The Bible tells E a us Bíblia nos diz that from Adam to Noah, that was 10 generations. que de Adão até Noé houveram 10 gerações. From Noah to Abraham, 10 E generations. de Noé até Abraão houveram 10 From gerações. Abraham to David, 14 generations. E de Abraão até Davi houveram 14 gerações. From David to the captivity, E de Davi até o cativeiro. I love talking to people who know the scripture. Eu amo falar com pessoas que conhecem as escrituras. I don't have to stop and explain about the captivity. Eu não preciso parar e te explicar sobre o cativeiro, né? I don't have to explain about Noah Eu não tenho que te explicar sobre Noé, or Abraham ou sobre Abraão, or what was the big deal about David. ou sobre qual foi a grande questão com Davi. You see, you already know all Porque of vocês this. já sabem tudo isso. But remember, when you minister to new believers, Mas entenda que quando você está ministrando para novos crentes, they don't know this. eles não conhecem isso ainda. Make the story clear. Você tem que fazer a história ser clara para Help them eles. to live the story. Você tem que ajudar a história a ficar viva para And to eles. see God's faithfulness throughout history. Você tem que ajudá-los a ver a fidelidade de Deus no decorrer da história. So from the captivity to Christ, Então, do cativeiro até Cristo, 14 generations. mais 14 So gerações. this tells us that there are at least 62 generations. Então isso nos mostra que houveram pelo menos 62 gerações, From the first Adam lá do primeiro Adão to the last Adam. até o último Adão. Now you know human imagination. Então você conhece a imaginação humana. In that amount of time, they have imagined many things about God. No decorrer dessa grande quantidade de tempo, você pode imaginar que eles imaginaram muitas coisas sobre Deus. I've ministered among the people in Papua New Guinea. Eu já ministrei para pessoas em Papua Nova Guiné, And deep in their jungles, they worship the alligator. e bem lá no meio das selvas, eles And adoram they're os crocodilos, os jacarés. afraid of the alligator God. E eles têm medo do Deus jacaré. And to appease that God, they will throw their babies to the alligator. E para agradar esse Deus jacaré, eles jogam seus bebês para esse Deus jacaré comer. I've been among the people, the Hindus, Eu já estive no meio do povo dos hindus, who are taught they can never aspire to a greater life than what they're born into. e os hindus eles são ensinados que eles nunca podem aspirar, querer estarem no lugar mais alto do que o lugar onde eles nasceram, socialmente I've falando. known of
beggars when they have babies. Eu já vi mendigos quando eles têm bebês. They don't want their babies to ever desire to be better than a beggar. Eles não querem que os seus bebês nem mesmo desejem ser mais do que um pedinte, um mendigo. Sometimes they break their legs. Às vezes eles até quebram as pernas dos seus So bebês, they'll always have to be a para que beggar. eles sempre sejam mendigos. Because this pleases the gods of Hinduism. Porque isso é o que agrada aos deuses do hinduísmo. Are you hearing me? Vocês estão me ouvindo? I know Christians Eu conheço cristãos who do difficult things to try to please God. que dificultam as coisas para tentar agradar a Deus. They are always afraid of being punished. Eles sempre estão ali morrendo de medo de serem punidos. They know they never can be good enough. Eles sabem que eles nunca vão ser bons o And so they suficiente. live trembling in fear of the God that they've imagined. Então eles ficam ali o tempo todo vivendo, tremendo de medo daquele Deus que eles imaginam que é assim. So when God wants to reveal himself to his creation, Então quando Deus quer revelar a si mesmo para a sua criação, he says to himself, Ele disse consigo mesmo: I'm going to go. Eu irei. And I'm going to wrap in their flesh. E eu vou me envolver na carne deles. And I'm going to walk with them. E eu vou andar com eles. I'm going to eat their food. Eu vou comer a comida deles. I'm going to walk in their dust. Eu vou andar no pó deles. I'm going to talk with them. Eu vou falar com eles. I'm going to talk their language. Eu vou falar a língua deles. If they're fishermen, I'm going to talk about E fish. se tem um pescador, eu vou falar sobre pesca. If they're bakers, I'm going to talk about bread. E se tiver lá um cozinheiro, eu vou falar sobre pão. If they have a vineyard, I'm going to talk about wine. E se tiver lá alguém que produz vinho, eu vou falar sobre vinho. If they're farmers, I'm going to talk about E seeds. se houver fazendeiros, eu vou falar sobre semente. Because I want to show them that everything about their lives has significance. Porque eu quero mostrar a eles que tudo na vida deles tem significância. Listen to what the scripture says. Ouça o que as escrituras dizem. Hebrews chapter 1. Hebreus capítulo 1. I'm reading verses 1 and 2. Eu vou ler os versículos 1 e 2. God, who at various times and in various ways spoke in time past to our fathers by the prophets, Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais através dos profetas, in these last days, nesses últimos dias, he has spoken to us by his Son. falou conosco através do seu Filho. This is so beautiful. Isso é algo lindo. So in this one statement, the scripture is saying, yeah, I know all about the times of the prophets. Ele está falando nesse versículo assim: sim, eu sei tudo o que foi falado por Deus através dos profetas. That's what God did. Isso é o que Deus fez. That's all he could do. Isso é tudo que ele poderia But he fazer. kept speaking. Mas ele continua He falando. wanted our fathers to hear his words. Ele queria que os nossos pais ouvissem as And palavras. so in those days he spoke to them through the Então, prophets. naqueles dias ele falou conosco através dos profetas. But those prophecies have been fulfilled. Mas aquelas profecias se cumpriram. All their prophecies about Christ, now they're fulfilled. Todas aquelas profecias sobre Cristo agora se cumpriram. And so in these last days, Então, nesses últimos dias, I'm speaking through my Son. eu estou falando através do meu Filho. In your Bible, does it say last days? Na sua Bíblia diz nos últimos dias? Sim. When you read last days in the scripture, Quando você vê essa palavra, você lê os últimos dias that nesse is versículo. not the end of time. Essa declaração não está falando do fim dos tempos. The last days began Os últimos dias começaram when Jesus came out of the tomb. quando Jesus saiu daquela tumba. We are living in the last days. Porque agora nós estamos vivendo os últimos All things dias. have been fulfilled. Todas as coisas têm sido se All that cumpridas. is remaining is for us to go into all the world and preach the O gospel que to está every faltando creature. é só que a gente possa ir ao redor de todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Because God is not willing that any should perish, Porque Deus não quer que ninguém pereça, but that all should come to repentance. mas que todos venham ao arrependimento. And we have a job to do. E nós temos um trabalho a fazer. We're living in the last days. Nós estamos vivendo nos últimos dias. And babies are being born. E bebês estão nascendo. We need to hurry. E nós precisamos nos We apressar. need to spread the good news. Nós precisamos espalhar as boas novas. We need to present ourselves as messengers of the gospel. Nós precisamos apresentar a nós mesmos como os mensageiros do evangelho. In these last days, Nesses últimos dias, He is
spoken to us by his son. Ele falou conosco através do seu filho. Do you remember when Jesus was on the Mount of Transfiguration? Você se lembra quando Jesus estava no Monte da Transfiguração? I really enjoy talking to you. Eu realmente gostei muito de falar com vocês. Because I can just pull something like this and you already know Porque eu it. posso puxar algo assim, porque eu sei que vocês já vão saber, I certo? don't have to explain anything. Eu não preciso parar e explicar tudo. You know about that Você mount. sabe sobre esse Monte da And Transfiguração, Jesus was né? there. E Jesus estava lá. He was glorified. E ele foi glorificado. And there was Elijah and Moses E with tinha him. lá Elias e Moisés com ele. And Peter, James and E John. então Pedro, Tiago e João. And Peter and James and John were so E excited. Pedro, Tiago e João estavam ali tão animados. Wow! Uau! There's Moses. Tem Moisés, There's Elijah. tem Elias. And what does the voice from heaven say? E o que a voz do céu disse? This is my beloved son. Esse é o meu filho amado. Hear him. Ouça-o. Forget Moses. Esqueça Moisés, The law is finished. porque a lei já foi cumprida. Forget Elijah. Esqueça The Elias, prophecies have been porque as fulfilled. profecias já foram It's cumpridas. time to hear Agora é tempo Jesus, de ouvir the Son of God. Jesus, o Filho de Deus. We're living in these wonderful days. Nós estamos vivendo esses dias maravilhosos. But look how the disciples were still living in the past. Mas observe como os discípulos ainda estavam vivendo lá no passado. It took a voice from heaven to say, stop that, look at Jesus. E eles precisaram de uma voz lá no céu falar assim: pare agora, ouça Jesus. You see, that's human nature. Perceba, isso é a natureza humana. That's what's easy to do. Isso é o que é mais fácil We fazer. live in the past. Nós vivermos no We passado. only talk about the Nós só past. falarmos do We passado. want to relive the past. Nós queremos reviver o passado. We sing, Lord, do it again. Nós falamos assim: ah, Senhor, faça de novo. Do what you already did. Faça de novo o que o Senhor já Do it fez. again. Faça isso de novo. Why can't we stop Por que nós não podemos parar and listen to Jesus e ouvir a Jesus? and focus on the future E focar no futuro? and see a world that is waiting for us? E ver que o mundo está esperando por nós. They don't need our stories of the Eles não past. precisam da nossa história do They passado. need to know whether or not our God cares about them. Eles precisam saber que o nosso Deus se importa com eles. A sick person doesn't care that Jesus healed sick people in the Bible. Uma pessoa que está doente agora, ela não se importa que Jesus curou pessoas doentes lá no tempo da Bíblia. Will he heal me? Ele só fala assim: será que ele pode me curar? Can he take away my pain? Ele pode tirar a minha dor? See, this is what our world is waiting for. Então perceba que é por isso que o nosso mundo está And so esperando. we as leaders remember that we're to hear Jesus. Então perceba que nós, como líderes, nós temos que ouvir a The Jesus. past is gone. O passado já foi. All those people are dead. Todas aquelas pessoas já estão But mortas. we're alive. Mas nós estamos And vivos. hurting people are waiting for us. E tem pessoas machucadas esperando por nós. And they will listen to us. E eles vão ouvir a nós. And they will believe on Jesus. E eles vão acreditar então And em they will Jesus. receive him. E eles vão recebê-lo. And he will transform their E lives. Jesus vai começar a transformar as He vidas will give deles. them a new heart. E vai começar a dar a eles um He novo will coração. give them a new beginning. E vai dar a eles um novo He começo. will fix their minds. E vai consertar a mente He deles. will heal their E vai emotions. curar as emoções He will deles. take away the E greed. ele vai tirar aquele luto. And he will give them his own heart. E vai dar o próprio coração dele para essas pessoas. That's our mission. Essa é a nossa missão. That's what we do. É isso que nós fazemos. Hallelujah. Aleluia. So Jesus came to show us God. Então Jesus veio para nos mostrar Deus. Let me continue reading. Deixe-me continuar lendo algumas coisas com você. In these last days, he's spoken to us by his Son, Nesses últimos dias ele falou conosco através do Filho, whom he has appointed heir of all things. a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas. Versículo 2. Through whom also he made the worlds. Pelo qual também ele fez o universo. We're talking about Jesus, Nós estamos falando de Jesus, the Creator. o Criador. God, through Jesus, created the world. Deus, através de Jesus, criou os mundos, He's criou o the- universo. He's the Creator, Ele é o Criador, who also, que também, talking about Jesus, falando de Jesus, who also que também is the brightness of God's glory é o brilho da glória de Deus
and the express image of his person. E a expressão exata do seu ser. Is that what your Bible says? É isso que a Bíblia sua diz? Jesus Jesus is the expressed image É a expressão exata of God. de Deus. I'm showing you that Jesus came to show us God. E eu estou te dizendo que Jesus veio para nos mostrar Deus. What we thought about God was O wrong. que nós pensávamos sobre Deus está errado. And we can only get it right when we look at Jesus. E nós só podemos entender Deus corretamente se nós olharmos para Jesus. And upholding all things by the word of his power. E Ele fez todas as coisas pelo poder, pelo seu poder, pela palavra do seu poder. It doesn't say the power of his word. Não diz o poder da sua palavra. Ou It says the word of his diz power. a palavra do seu poder. He has power. Ele tem poder. And his word comes out of that. E aí a palavra dele sai a partir Word desse of poder. his power. A palavra do seu poder. When he had by himself purged our sins. Depois de ter feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, Talking about Jesus. estamos falando ainda de He Jesus. sat down at the right hand of majesty on high. Ele se assentou nas alturas à direita da majestade. So the fullness of God is in Jesus in bodily form. Então a plenitude de Deus estava em Jesus And now na forma de Jesus is corpo. the brightness of his E glory. Jesus é o resplendor da glória de And Deus the expressed image of his person. e a expressão exata da pessoa de Deus. Go to the Gospel of John, Então vamos agora para o Evangelho de João, chapter 1. capítulo 1. Oh, by the way, E a propósito, I'm not giving you all 4 this morning. eu não vou te dar as 4 essa manhã, It's too much. porque é muita We're coisa. gonna do part 1 this morning, part 2 A parte tonight. 1 é hoje de manhã e a parte two 2 é tonight. hoje à noite. So don't miss tonight. Então não perca hoje à noite, por favor. John chapter 1, João capítulo 1, verse 1. versículo 1. In the beginning was the Word, Do princípio era o verbo, and the Word was with God, e o verbo estava com Deus, and the Word was God. e o verbo era Deus. He was with God in the Ele beginning, estava com Deus no princípio, and through him all things were made. e através dele todas as coisas foram feitas. And without him nothing was made that was made. E sem ele, nada do que foi feito poderia ser feito, In him was life, porque nele havia vida. and that life was the light of people. E a vida dele, e essa luz era a luz dos homens. We go to verse 14. Vamos agora para o versículo 14. And that word became flesh. E o verbo se fez carne. Look at your hand. Olhe para suas mãos. Ordinary flesh. Uma carne comum. This word that was the creator in the beginning, Esse verbo, essa palavra que era o Criador lá no princípio. that word became flesh. Esse verbo, essa palavra se fez carne. Just like you. Assim como você. I love this. Eu amo isso. Because this tells us something about God. Porque isso nos diz algo sobre Deus. He's so big. Ele é tão He's grande. so vast. Ele é tão vasto. There's no description adequate for Que him. não tem nenhuma descrição adequada para ele. And if you ever wonder how big he really E se is, você tentar imaginar o quão grande ele realmente é, look how small he became. olhe também o quão pequeno ele se fez. I imagine, when Queen Elizabeth was alive, I Sabe, liked her. quando a Rainha Elizabeth estava viva, eu gostava dela. She was a Christian. Ela era cristã. I just think she was an elegant lady. Eu pensava que ela era uma senhora muito She elegante. carried a lot of responsibility. Ela carregava muitas And responsabilidades. she was gracious to the end. E ela era graciosa até o fim. I like her. Eu gostava dela. Well, she was the queen, Ela era a rainha, the monarch. a monarca. All of the monarchy was under her. Toda a monarquia estava sob ela. All of the commonwealth under Todo her. o reino da Inglaterra estava sob ela. And I imagine I would like to go visit her. E eu imagino como seria ir visitá-la. And so I go up to the palace. Conforme eu estou indo pelo palácio, And I knock on the door. eu bato na porta. Do you think I would ever get to the door? Você pensa que eu chegaria pelo menos na porta? I would probably never get within 1 mile of the palace. Provavelmente eu não chegaria nem a 1 milha, uns 2 quilômetros de distância do But I palácio. imagine. Mas eu imagino. I knock on the door. Tô lá batendo na porta. Someone opens. Alguém abre. I would like to see
the queen, please. E eu vou falar, por favor, eu gostaria de falar com a rainha. What reply do you think I would get? Que resposta você acha que eu receberia? Do you think that person would say, "Oh, well, come right in. She's waiting for Você you"? acha que aquela pessoa diria assim, oh, entre, por favor, ela está esperando por você? I don't think so. Eu não acho que seria assim. I think they would say, "Are you kidding me?" Eu acho que eles falariam para mim, você está brincando A comigo? Britisher would never say Não, that. não, os britânicos são muito polidos, eles não falariam assim. Madame, that Eles is falaram not assim, possible. Madame, isso não é possível. Now, what if Então, e se the queen's walking by a rainha estivesse passando and she hears my request? e ela ouvisse o meu pedido And she turns and she comes to e me. ela se virasse e viesse até mim, Now, you know she won't, e você sabe que ela não faria, because she's the queen. porque ela é a rainha. She's the queen. Ela é a Whatever rainha. that means, she's Qualquer the coisa queen. que isso signifique, ela é a rainha. So she's big. Então ela é grande, She's important. ela é importante, She's high. ela é alta. I serve a God Eu sirvo um Deus who's higher que é muito mais than any alto, queen. mais alto do que qualquer The rainha, highest of all monarchs. o mais alto de todos os monarcas, The Lord of creation. o Senhor da criação, The God who is everywhere. o Deus que está em todos os lugares, Everywhere. que está em todos os lugares Who creates everything out of nothing. e que criou tudo a partir do nada He knows everything. e que sabe tudo, He has all power. que tem todo o poder. This is God. Esse é Deus. And he says, E ele diz, "Come to me. venha até mim, I won't cast you out." eu não vou te lançar fora. And the Bible says, E a Bíblia diz we can come boldly que nós possamos entrar de to forma his ousada throne. diante do seu trono. It's a throne of grace. É um trono de graça. It's not a throne of rules. Não é um trono de It's regras. not a throne of punishment. Não é um trono de punição. It's a throne of grace. É um trono de graça. That's why we can come. E é por isso que nós Because podemos of the vir. grace of God, Por we causa- have access. Por causa da graça de Deus nós temos acesso. This tells me how big God E is. isso me diz o quão grande Deus é. The bigger you are, O quão maior você é, the lower you sink mais baixo você vai to meet human need. para encontrar a necessidade Isn't that humana. what Jesus Não said? é isso que Jesus diz? Whoever wants to be great in the kingdom, Quem quer ser o maior no reino de Deus, you must be the servant of você all. precisa ser o servo de todos. Isn't that what God did? Não é isso que Deus fez? He came Ele veio with the greatest act of service. com o maior ato de servir. And that shows you how big he is. Isso te mostra o quão grande Ele é. I'm talking about seeing God. Eu estou falando sobre ver a That we Deus. can know God through Jesus Christ. Mas nós podemos conhecer a Deus através de Jesus Cristo. We needed to know him. Nós precisamos conhecê-lo. We needed to have a correct perspective of him. Nós precisávamos ter uma perspectiva, uma visão correta sobre Deus. And we had lost that. E nós tínhamos perdido We isso. had become so religious. Nós nos tornamos tão religiosos. We had become so indoctrinated. Nós ficamos tão embaraçados nas doutrinas. We're trying to please people. Nós estávamos tentando agradar as pessoas, We're trying to pass on what others have given to us. tentando só passar adiante para as outras pessoas o que nos foi dado. And we've forgotten to look at Jesus. E esquecemos de olhar para Jesus. Because in him we see God. Porque em Jesus nós podemos ver a Deus. The word became flesh. O verbo se fez carne. And he didn't just come day one and go away day two. E ele não só veio no dia 1 e no dia 2 ele foi embora. He came and dwelt among Ele us. veio e habitou entre nós. He came and he stayed. Ele veio e ele ficou. Say thank you, Jesus. Então diga obrigado, Jesus. He dwelt among us. Ele habitou entre nós And we have seen his glory. e nós vimos a sua glória. I can imagine John, the writer, E eu consegui imaginar João, o escritor, as he's penning these words. conforme ele estava lá, escrevendo essas palavras. That word became flesh. E o verbo se fez carne Dwelt among us. e habitou entre nós. And we were surprised. E nós ficamos surpresos. He was not what we expected. Ele não era o que nós esperávamos. We expected
a Messiah that was mighty, Nós esperávamos um Messias que fosse poderoso, arriving with an entourage of soldiers. chegando com soldados imponentes. We expected him to come angry at this sinful world. Nós esperávamos que ele chegasse muito nervoso, cheio de raiva nesse mundo We cheio de pecado. expected him to come with the whip of judgment. Nós esperávamos que ele viesse com um chicote de julgamento. We were surprised. Nós ficamos surpresos então. But we beheld him. E nós olhamos, We saw him. nós o vimos. And it was like the glory of the only begotten of the Father. E ele era como a glória do unigênito do Pai. He was not angry. Ele não era nervoso, He was full of grace. ele era cheio de graça. He was full of truth. Ele era cheio de verdade. We can trust this man. Nós podemos confiar nesse homem, He's going to tell us the truth. porque ele vai nos dizer a verdade. We can come to this man Nós podemos vir até esse homem, because his grace is going to cover our imperfections. porque a graça dele vai cobrir as nossas We imperfeições. beheld him with our own eyes. E nós o vimos com os nossos próprios And olhos, he's like the only one como o who unigênito came from the Father. que veio do Pai, Full of grace and cheio truth. de graça e verdade. In your Bible, does it say begotten? Na sua Bíblia diz unigênito. What does it mean? E o que significa? No, okay, if it says only, that's good. Ok, You vamos, see, vamos avançar. in the English Bible, Na Bíblia em inglês, begotten essa palavra do is an unigênito old English word. é uma palavra do inglês antigo. And the more modern Bibles don't use it. E as nossas Bíblias modernas não usam muito essa They palavra. say forgiveness. Eles falam perdoado. No, that's a different word. I'm Não, sorry. isso é uma palavra diferente, perdão. But begotten Mas essa palavra is a misunderstood word. é uma palavra que não é entendida We corretamente. see it in John 3:16. Nós vemos em João 3,16. God so loved the world. Deus amou tanto esse He mundo gave his only begotten que deu son, seu unigênito, seu único filho, so that whoever would believe on para que him todos que crerem nele would not perish, não but would have pereçam, everlasting mas tenham a life. vida eterna. And so the misunderstanding of words has brought confusion Então to the body of entenda Christ. que o entendimento errado de palavras tem trazido o entendimento errado para o corpo de Cristo. And so Muslims Então os muçulmanos and Jews, e os judeus, they think we are polytheists, eles pensam que nós somos politeístas, that we have three gods. que nós temos três deuses, Because our Bible says he's the Son of God. porque a nossa Bíblia diz que ele é o filho de Deus. And the Muslims want to know, well, who was his mother? E os muçulmanos queriam saber quem era a mãe dele. Who was God's wife? Quem é a esposa de Deus? They ask good questions. Eles fazem boas perguntas, But the language makes it confusing. mas é porque a linguagem ela faz uma confusão com essas Let me palavras. tell you what begotten means. Deixe-me te dizer o que unigênito, único filho significa. In Portuguese, the only one. Porque em português é o único, But the full meaning is like mas this. o significado completo é It's like the only begotten, o unigênito significa Jesus, Jesus, the only one O who único- came out of the Father, o único que saiu do Pai, who came out of God que saiu de dentro de Deus to make God visible. para fazer Deus ser visível. That's the miracle. Esse é o milagre. Has nothing to do with procreation. Não tem nada a ver com procriação. This is a miracle of grace Isso é o milagre da that graça God gives of himself que Deus deu Ele mesmo so that he can be made visible para que Ele to pudesse us. se fazer visível para nós. Our God wants to be seen. O nosso Deus quer ser He visto. wants to be known. Ele quer ser conhecido. He wants us to understand him. Ele quer que nós possamos entendê-lo. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Out of, I'm still in John. Eu ainda estou em João. Out of his fullness, E da plenitude dele, we've all received grace. todos nós recebemos graça. The law was given through Moses, A lei foi dada através de Moisés, but grace and truth came through Jesus mas Christ. graça e verdade vieram através de Jesus.
Go to John chapter 14. Vamos agora para João capítulo 14. John chapter 14. João capítulo 14. It's okay. Yeah. Okay, listen to the words of Jesus. Ouça as palavras de Jesus. He's telling them, I'm going to go away. Ele está dizendo, eu irei, And I'm going to prepare a place for you. mas eu vou preparar um lugar para vós. Where I'm going, you can't come E aonde eu yet. estou indo, você ainda não pode ir. But don't worry, Mas não se preocupe, I'm preparing a place eu for vou you. preparar um lugar para você. He's trying to give them insight. Então ele está tentando nos dar uma visão. But you see, the carnal mind just doesn't understand. Porque entenda, a mente carnal não consegue entender. I think it's very plain. Eu penso que assim é muito claro. If I go and prepare a place for you, Se eu for e preparar um lugar para I'll vós, come again eu voltarei and I'll receive you to myself. e eu vou receber vocês para mim That mesmo, where I am, there you will be para que also. onde eu esteja, estejais vós também. That's plain English. Isso é uma palavra em inglês muito claro, está muito Plain claro. português. Isso é muito claro, é uma linguagem clara, palavras claras. And where I go, E aonde eu irei, you know. você já conhece. And the way you know. E o caminho você já sabe. Now, none of the disciples says, Amen, we know it. E nenhum dos discípulos disse, amém, nós já sabemos. Thomas said to Jesus, Tomé disse a Jesus, he said, Lord, we don't know where you're going. Senhor, não sabemos para onde vais. How can we know the way? Como nós podemos saber o caminho? Do you see that carnal mind? Você percebe essa mente carnal? No trust, Sem confiança, no confidence, sem confiança, no spiritual sem understanding, entendimento espiritual, fear, medo, anxiety, ansiedade, dread. preocupação. That's the carnal mind. Isso é a mente carnal. Jesus said, Jesus disse, I'm the way, eu sou o caminho, I'm the truth, eu sou a verdade I'm the life. e a vida. And no one comes to the Father except through E me. ninguém vem ao Pai senão por mim. Isn't that easy? Não é fácil assim? Isn't that easy? Não é fácil assim? That's the way we have come to the É Father. assim que nós viemos para o Pai. We've come through Jesus. Nós viemos através de We know Jesus. the way. Nós conhecemos o caminho. It's easy. É fácil. Jesus says, E Jesus disse, if you had known me, Se you vo- would have known the Father also. se vocês tivesseis me conhecido, conheceríeis também a meu Pai. And from now on, you know him. Desde agora o conheceis And you have seen e him. tendes visto a Ele. I'm showing you how Jesus came to show us God. Eu estou te mostrando como Jesus veio para nos mostrar Deus. Verse 8. Versículo 8. Dear Philip, Então replicou-lhe Filipe, he said, Lord, Senhor, show us the Father. mostra-nos o Pai. And then we'll be satisfied. E isso nos basta. Jesus said. E Jesus disse, I can almost hear the frustration in his voice. eu quase consigo ouvir a frustração na voz dele. Philip, Filipe, have I been with you so long? eu tenho estado com você por tanto tempo And you still don't know me? e você ainda não me conhece. The one who has seen me has seen the Father. Quem vê a mim, vê o Pai. So how can you say, show us the Father? Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Do you not believe that I'm in the Father? Não crês tu que eu estou no Pai And the Father is in e que me? o Pai está em mim And the words that I speak to e you, que as palavras que eu digo a você I do not speak on my own não as authority. digo na minha própria But the autoridade, não as digo por Father mim who mesmo. dwells in me does the work. Mas o Pai que permanece em mim faz as obras. Look how Jesus is modeling for us our new life in Christ. Então perceba como Jesus está servindo aqui de modelo para a nossa nova vida em Cristo. People come to you, As pessoas vêm a você show me Jesus. e dizem, me mostre Jesus. You see him. E você fala, você está vendo ele? Don't you believe Você that não I'm crê in him que eu and estou he's in nele me? e ele está em mim? And the works I do, E que as obras que eu faço, I don't do in my own authority. eu não faço na minha própria I autoridade. do what he tells me. Eu faço o que ele me diz para fazer. And then Jesus says, E então Jesus diz, if you can't believe me, se você não crê em mim, then at least believe me because of the works.
ao menos creia em mim por causa das obras. That's why we need miracles in our witness. É por isso que nós precisamos de milagres no nosso That's testemunho. what convinces people Porque é isso that we are carrying a message from heaven. que convence as pessoas que nós estamos carregando uma mensagem do céu. We can say, okay, don't believe me, Porque eles podem dizer, você pode dizer, tudo bem, você não acredita em mim? but look at the works. Mas olhe para as obras. Believe me Creia because of the works. em mim por causa das obras. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Aleluia. So Jesus came. I want you to see this. Então eu quero que você veja isso. Jesus veio. Jesus came. Jesus veio. Now we know who he is. E agora nós sabemos quem ele é. Came and put a face on God. Ele veio e colocou um rosto em Deus. The God that no one had seen face to face. O Deus que ninguém tinha visto antes face a face. Jesus came Jesus veio. and he put a face on God. E ele colocou então uma face em Deus. That's a beautiful picture. E isso é uma imagem linda. Now when we want to know God, Agora, quando nós queremos conhecer a Deus, we look at Jesus. nós olhamos para Jesus. What's God like? Como Deus se parece? Oh, he's gracious. Quão gracioso ele He's é. kind. Ele é gentil. He doesn't want people sick. Ele não quer que as pessoas sejam doentes. He doesn't want people to feel excluded. Ele não quer que as pessoas se sintam excluídas. He doesn't want people condemned Ele for não their quer sin. que as pessoas sejam condenadas por seus pecados. He doesn't want people to be in bondage to religious tradition. Ele não quer que as pessoas estejam em escravidão por causa das suas tradições He religiosas. doesn't want people to be hungry. Ele não quer que as pessoas passem fome. He doesn't want people to have financial lack. Ele não quer que as pessoas tenham falta financeira. We look at Jesus Nós olhamos para Jesus and we see God. e nós vemos a Deus. We see the will of God Nós in vemos a vontade demonstration. de Deus em demonstração. We see that children were not afraid of him. Nós víamos que os filhos não tinham medo dele. Religious disciples says, no, don't bother. As crianças. Nós vemos que os discípulos religiosos falaram para as crianças: não incomode o What mestre. did Jesus do? Mas o que Jesus fez? Let them come, Deixe que eles venham, for such is the kingdom porque of heaven. deles é o reino de Deus. So does God love children? Então Deus ama as crianças? Does God have guards? Deus tem guardas? As like Elizabeth, Queen Elizabeth? Como a rainha Elizabeth? Not God. Não He has Deus. no gates. Ele não tem portões, No fence, ele não tem cercas, no closed doors, ele não tem portas no fechadas, walls, ele não tem muros, No sign that says occupied. ele não tem sinais ou placas que falam: não, está No ocupado, entry allowed. não entre, não é permitida a sua entrada. Official people only. Não, só pessoas oficiais podem entrar. Authorized staff only. Não, só é autorizado que a equipe entre. That is not our God. Não, isso não é o nosso He has Deus. no doors. Porque ele não tem He says, portas. come to me. Ele diz: venha a mim. All you who are weary. Todos vocês que estão and cansados heavy laden. e que estão And sobrecarregados. I will give you E eu vou dar descanso a vocês. Take my yoke Pegue upon you o meu jugo sobre vós and learn of me. e aprenda de mim. Not religion. Não da religião. Learn of me. Aprenda de mim. And you'll find rest E for você your vai souls. encontrar descanso para as vossas almas. This is the God we serve. Esse é o Deus que nós servimos. This is the God people want. Esse é o Deus que as pessoas querem. They don't want the religious Eles não God. querem aquele Deus religioso. I promise you, they don't want the religious Eu God. prometo a vocês, eles não querem um Deus religioso. The world has enough religion, Porque o mundo já tem religião demais. and it has brought no peace. E a religião não trouxe paz. It's brought no healing to A the religião soul. não trouxe cura para a alma deles. But the God that Jesus revealed, Mas o Deus que Jesus revela, that's the God they want. esse é o Deus que eles querem. Do you believe it? Você crê nisso? So the question for us, E então a pergunta para nós, what kind of God que tipo de Deus are we presenting to people? nós estamos apresentando para as pessoas? That's the question. Essa é a pergunta. If Jesus came to put a face on God, Se Jesus veio para pôr uma face em Deus, what does our face look like to the world? com o que a nossa face se parece para o mundo? Are we angry? Nós estamos nervosos? Are we impatient? Nós somos impacientes? Are we distant? Nós somos distantes? Are we only concerned about their sin? Nós só estamos preocupados com o pecado das pessoas?
What kind of God do we present? Que tipo de Deus nós apresentamos? Because you see, the only God that people will ever know is the God you bring them. Porque entenda, o único Deus que as pessoas jamais vão conhecer, o único Deus é o Deus que você vai apresentar para elas. I don't know why God chose us to be His face. Eu não sei porque Deus nos escolheu para ser a face dele. Because we don't always do a good job. Porque nem sempre nós estamos fazendo um bom trabalho. I think we've turned a lot of people away from God. Eu acho que nós já afastamos muitas pessoas de Deus. And yet He doesn't give up. E mesmo assim Ele não desiste. He keeps believing Ele in us. continua acreditando em nós. He keeps giving us His Spirit Ele to help continua us. nos dando o Espírito dele para nos He keeps ajudar. saying, don't give up. Ele continua dizendo, não You're desista. being conformed to my image. Vocês estão sendo conformados à minha Your imagem. mind is being changed. Sua mente está sendo You are transformada. learning to think with me. Vocês estão aprendendo a The pensar world is comigo. waiting for O mundo you. está esperando por vocês. Don't give up. Não I'm desista. right there. Eu estou bem I'm ali. in you. Eu estou em você. I'll help you. Eu te ajudo. I'll give you the words. Eu te dou as I'll palavras. give you a heart of compassion. Eu te dou um coração de compaixão. I'll give you healing Eu te dou a hands. cura. Te dou mãos que I'll give curam. you a forgiving spirit. Eu te dou um espírito que perdoa. I'm there with you. Eu estou lá com But você. it's your face they must see. Mas a sua fé precisa ser, a sua face precisa ser vista. Oh, hallelujah. Aleluia. Isn't that wonderful? Não é maravilhoso isso? I love that. Eu amo isso. I love that. Eu amo isso. We're allowed to be representatives of the Most High God. Nós fomos permitidos ser a representação do Altíssimo Deus. Now you know what? Sabe de uma coisa? I can't go to number 2. Eu não posso ir para o número 2, We'll have to go there tonight. porque nós vamos ter que ir para o número 2 essa noite. Because this is too big. Porque isso é tão grande, This is so important. isso é tão importante. Because the Holy Spirit is working in us to redefine the God we represent. Porque o Espírito Santo está trabalhando dentro de nós para dar uma redefinição para o Deus que nós conhecemos. We're going to go from this place, Nós vamos sair desse lugar and every encounter we have with people, e todos os encontros que tivermos com as pessoas, we're going to remember that we're the face of God. nós to vamos them. nos lembrar então que nós somos a face de Deus para aquelas pessoas. Be generous with your smile. Seja generoso através do seu Be sorriso. generous with your compliments. Seja generoso com seus elogios. Be generous with your observations. Seja generoso com as suas Be observações, com seus comentários. generous with your listening. Seja generoso com o seu ouvir. Be generous with your compassion. Seja generoso com a sua compaixão. That's easy. É fácil. That's who you are. Isso é quem você é. And as you go and encounter people, Então, conforme você vai e encontra as pessoas, I see God. eu vejo Deus. I see Him standing in heaven. Eu vejo Deus He lá gets- de pé nos he céus, got up off of His throne porque Ele se levantou do seu trono to honor you. para honrar você. And He says, look at my E Ele children. diz: olhe para os meus filhos. Look how well they represent me. Olhe o quão bem eles me representam. They look just like me. Eles parecem exatamente como eu. They have an elder brother Eles têm um irmão mais velho who showed them the way. que mostrou a eles o And caminho. now they're just like E him. agora eles estão exatamente como ele. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. 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 Oh, my friends, we serve a great God. Meus amigos, nós servimos a um grande Deus. His plan is so easy. E o plano dele é tão fácil. It's so easy. Sometimes it's hard to really understand. É tão fácil, mas às vezes é muito difícil de entender de verdade. But He gives us His Holy Spirit Mas ele nos deu o seu Santo Espírito to be our teacher para ser o nosso mestre, so that He can open our eyes para que ele possa abrir os nossos olhos and reveal Christ. e revelar a Cristo. And in revealing Christ, E através desse revelar de Cristo, we know God. nós conhecemos a Deus. Stand to your feet. Fique de pé. Can we just worship the Lord for a minute? Podemos adorar ao Senhor por um momento?
Let's worship him for his greatness. Vamos adorar a Ele pela sua Let's grandeza. worship him for his plan. Vamos adorá-lo pelo seu plano. Let's thank him for sending Jesus. Vamos agradecê-lo por enviar For Jesus, coming to us in our kind of por flesh. vir a nós no nosso tipo de carne. So Jesus came as the likeness of God Então veja que Jesus veio como semelhança de Deus in the likeness of us. e também em nossa semelhança. What a divine plan. Que plano divino! He came for us. Ele veio por Let's nós. just worship him. Vamos adorá-lo. Thank you, Jesus. Obrigado, Thank you, Jesus. Jesus. Obrigado, Jesus. Come on, you have Vamos, a mouth. você tem uma boca. Talk to the Lord. Fale com o Senhor. Worship him. Adore-o. Yes, thank you, Sim. Lord. Obrigado, Senhor. Obrigado, Open your Senhor. mouth. Abra sua Talk to boca. him. Agradeça a Express Ele. yourself. Expresse a você Give mesmo him para your Ele. gratitude. Dê a Ele a sua Make a gratidão. commitment to Faça um him. compromisso com Ele. Ask him for his help Peça pela ajuda to be dele. his face Para ser a face dele. to a hurting world. Para um mundo machucado. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you that you include Obrigado us. porque o Senhor nos Thank incluiu. you that you empower Obrigado us. porque o Senhor nos empoderou. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Heavenly Father, look at your daughters Pai and your Celestial, olhe os sons. seus filhos e filhas. They're reaching out to you in exciting faith. Eles estão alcançando o Senhor com uma fé animadora. May today be a day of transformation. Que hoje seja um dia de transformação. That they will see themselves with your eyes. Que eles vejam a eles mesmos através dos And they seus will see olhos. that they are not ordinary. E que eles vejam que o Senhor não é comum. But they are E que extraordinary. eles não são comuns, que eles são They are your extraordinários. face of love. Que eles são a sua face de Your amor. face of healing. Que eles são a sua face de They are cura. your face of forgiveness. E que eles são a sua face de They're perdão. your face of invitation. Que eles são a sua face de convite. You were the door, Lord Jesus. Que o Senhor é a porta, Senhor Now Jesus. we are that door. E agora nós somos essa That porta. through us, E que people find através grace. de nós as pessoas encontram They graça. find grace in their time of E que eles trouble. encontram graça no tempo de problemas. So that they can be united with the Father. Para que eles possam ser unidos com o Oh, Pai. thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Thank you for this plan. Obrigado por esse plano. What a wonderful plan. Que plano maravilhoso. That you would come so low Que o Senhor pudesse vir tão baixo to be like us. para ser como nós. So that you could put a face on Para God. que o Senhor pudesse colocar uma face em We Deus. see it. E pudéssemos We see ver. it. E nós vemos isso. We believe. E nós cremos. We won't forget. E nós não vamos nos esquecer. We will see God. Nós vamos ver a We will Deus. represent Him the way Nós Jesus vamos does. representá-lo da forma que Jesus faz. We will bring people to you. E nós vamos trazer as pessoas ao We'll Senhor. give them peace. E nós vamos manter a and paz joy. deles e a alegria deles. Because that's you. Porque isso é Oh, o Senhor. hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. There is no God like our God. Não tem nenhum Deus como nosso Deus. Is your spirit excited? O seu espírito está animado agora? Mine too. O meu também está. Truth never gets old. Porque a verdade nunca passa de moda. I receive new revelation of Jesus every day. Eu recebo uma nova revelação de Jesus todos os dias. He is an unfolding revelation. E ele é uma revelação que vem se desenrolando And that keeps our life e exciting. que mantém a nossa vida muito animada. When we stop learning, we start dying. E quando nós paramos de aprender, nós começamos a morrer. Because the Holy Spirit is given to teach us. Porque o Espírito Santo foi nos dado para nos ensinar, So that our message will be pure. para que a nossa mensagem seja pura. May we never carry a religious message to the pulpit. E que nós nunca carreguemos uma mensagem religiosa para o púlpito. May we never give religious advice across the desk of our pastoral office. E que nós nunca possamos dar um conselho somente religioso através do nosso ofício pastoral. May what you've heard today continue to echo in your spirit. E que tudo que você ouviu hoje continue ecoando no seu espírito. Jesus is the example. Jesus é o exemplo. He gave us a good example. Ele nos deu um bom exemplo. He makes it clear. E ele fez isso claro. Help me, Lord,
Listen, people can say of you what they said of Jesus. Ouçam, que as pessoas possam dizer de você o que eles disseram de Jesus. I beheld her or him, Eu olhei para ele ou para ela and I was surprised. e eu fiquei surpreso, I was expecting a religious porque eu person. estava esperando uma pessoa I was religiosa. expecting condemnation. Eu estava esperando condenação. I was just expecting an invitation to church. Eu só estava esperando um convite para ir para a I was igreja. expecting to be threatened with hell. Eu estava esperando até ser ameaçado de ir para o inferno. But what I saw was Mas o que eu vi wonderful. foi maravilhoso. He or she, full of grace Ele ou ela cheio de graça and truth. e verdade. Everything they said, it was true. E tudo o que eles falaram era verdade. Does that seem sacrilegious to you? Isso parece religioso para você? Sagrado? Is that a good word? Pardon-me. Isso parece um sacrilégio para você? Parece algo que não é sagrado? Parece ou não? No, Não. no. Not when you see Jesus. Não quando você vê a Jesus. He doesn't have all those rules. Ele não tem todas essas regras. He's not worried about all those things that we worry about. Ele não está preocupado com todas essas coisas que nós estamos We preocupados. try to protect his reputation. No- He's not interested in Nós that. estamos tentando proteger a reputação de Jesus, mas ele não está preocupado com a sua He reputação. identifies with the sinner Porque ele se identifica com o pecador, that he might save the sinner. para que ele possa salvar o pecador. I love Jesus. Eu amo Jesus. There's no one like him. Não há ninguém como ele. And the whole world deserves to know him. E todo o mundo merece conhecê-lo. And look at all of us. E olhe todos nós. We can do it. Nós podemos fazer isso. That's what you didn't say amen. Vocês não falaram amém. We can do this. Nós podemos fazer isso. Because God believes in us. Porque Deus acredita em nós. He's invested himself in Ele us. investiu Ele mesmo em nós. Think about this. Pense nisso. And I'll see you tonight. E vejo vocês hoje à noite. It's okay.